Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao 10º episódio do canal História e Política. No episódio de hoje trataremos acerca da origem das milícias no Brasil. Desde pelo menos 2008, a questão das milícias tem estampado com certa evidência as páginas de jornais brasileiros. Um tema que inicialmente ficava adstrito à polícia e à política do Rio de Janeiro, tem nos últimos anos se convertido em uma problemática de âmbito nacional. Esse tema ganhou ainda mais relevância com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, devido às supostas ligações da família Bolsonaro com grupos milicianos. As milícias têm moldado a política contemporânea do Brasil mais do que muitos de nós somos capazes de perceber. No Rio de Janeiro, a milícia já controla mais território do que o tráfico. Segundo pesquisa realizada pela USP em 2020, a milícia dominava 1/4 dos bairros do Rio de Janeiro, correspondendo a cerca de 60% da extensão territorial da cidade. Em contraposição, as três principais facções criminosas do tráfico de drogas, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando e os Amigos dos Amigos, dominavam juntas cerca de 30% dos bairros e 15% do território. As pessoas costumam utilizar o termo grupos paramilitares ou poder paralelo para se referirem às milícias. Isso, no entanto, não é 100% correto. A milícia não é um poder paralelo. A milícia é o próprio Estado. A milícia é a apropriação do poder de Estado por certos indivíduos e grupos que se valem de sua autoridade estatal para estruturarem redes criminosas. Milícia também não é máfia, mas comunga com ela muitos pontos em comum. Para se começar qualquer discussão acerca desse tema, é necessário de antemão fazer algumas distinções. O termo milícia, por ser homógrafo, pode fazer referência a coisas completamente distintas. A palavra vem do latim militia, termo utilizado para designar soldados. Em primeiro lugar, é importante se distinguir milícias policiais das milícias cívicas. A milícia cívica é aquela que surge em meio a processos revolucionários ou guerras, em tempos extraordinários, como forma de autoproteção da população civil. Ela é formada pela população civil que se arma, visando o resguardo de direitos individuais e também a persecução de certos objetivos políticos. O termo milícia também é utilizado para designar grupos de soldados mercenários que são contratados para lutarem por dinheiro. Nicolau Maquiavel dedica 3 capítulos de O Príncipe para tratar das milícias. Grupos paramilitares civis norte-americanos também são comumente designados como milícias. Estes são grupos civis armados com a aspiração de defender conceitos de nação e de democracia. Geralmente são grupos de ultradireita que não fazem parte das forças armadas ou de segurança. Eles baseiam-se no ideal americano de soldado cidadão, inspirados nos Minutemen da Revolução de Independência Americana. Quando nos referimos à milícia, porém, não estamos fazendo referência a nenhum desses outros grupos anteriores. Ao utilizar o termo milícia, estamos nos referindo a grupos criminosos armados estruturados no seio do Estado por policiais e ex-policiais para a busca de objetivos particulares, financeiros e políticos. A milícia pode envolver também civis, como bombeiros, agentes penitenciários, advogados, vereadores, deputados e pastores. O poder dos milicianos é baseado no uso da violência, na extorsão, na intimidação e, posteriormente, na conquista do poder político. A questão das milícias talvez seja o maior desafio para o Brasil contemporâneo. A lista de crimes que praticam é enorme. Ela vai desde a extorsão de comerciantes, da venda de serviços básicos como energia e água, venda de gás, internet, a chamada gatonete, TV a cabo, o cabo pirata, até sequestros, roubos de carga, promoção de festas clandestinas, construção de condomínios em áreas invadidas de proteção ambiental, venda de combustível adulterado
e muitos outros. A mais nova modalidade de crimes é o sequestro de antenas de telefonia em comunidades, cobrando das empresas de telecomunicação somas elevadas para a liberação dos equipamentos. Os criminosos chegam a exigir das empresas o pagamento de taxas semanais que variam de 5 a 50 mil reais, para permitir a entrada em seus domínios e a devolução do que foi retido ilegalmente. O controle do território faz com que empresas rivais não consigam entrar, criando monopólio virtual em todas as áreas. Atualmente, os milicianos organizam inclusive a venda de drogas, prática que antes era proibida, restrita apenas às facções criminosas. As milícias têm objetivos financeiros e políticos. O voto é secreto, mas as milícias intimidam o surgimento de oposição ou de discursos alternativos nas comunidades que controlam, exterminando candidatos de oposição. As milícias são uma forma de controle social pela violência. É um tipo de coronelismo moderno. Os seus tentáculos se estendem tão amplamente que há evidências de que a milícia já passou a dominar indicações de cargos de comandantes das polícias militares e civis, além de influenciar decisivamente no processo eleitoral. As milícias policiais, como fenômeno que conhecemos atualmente, derivam dos grupos de extermínio. A origem desses grupos remonta ainda ao governo Juscelino Kubitschek. O primeiro grupo a se organizar para práticas de extermínio se formou em 1957, quando o general do Exército, Amaury Cruel, chefe da Polícia do Distrito Federal, achou necessário responder às pressões da associação comercial e da população atemorizadas com o aumento vertiginoso do crime de roubo. Cruel montou um grupo para combater assaltos à mão armada, pesadelo do carioca naqueles dias, que ganhou o nome de Turma Volante Especial de Repressão aos Assaltos à Mão Armada, TV-Rama, ligado ao Serviço de Diligências Especiais, SDE, da Delegacia de Vigilância, responsável pela captura de bandidos que a cidade toda considerava perigosos. Depois da criação desse grupo, surgiram nos jornais notícias e fotos de corpos de diversos suspeitos apontados como ladrões. A TV-Rama era composta pelos investigadores Itagiba José de Oliveira, Manuel Correia Gonçalves e João de Deus Dornelles, sob a liderança do detetive Eurípides Malta de Sá, ficando conhecida como Turma do Detetive Malta. A TV-Rama foi articulada contra os bandidos pobres que roubavam comerciantes, apelidados pela mídia como gangsters dos pés descalços. O aumento da criminalidade naquele período era uma decorrência do inchaço urbano de metrópoles como Rio de Janeiro, resultado do êxodo rural. As ações dos homens de bem ou policiais matadores contra os marginais eram louvadas pela mídia. Na década de 60, policiais agindo à margem da lei levaram ao chamado escândalo do Mata-Mendigos, no Rio de Janeiro. No começo de 1963, uma equipe do jornal Última Hora, liderada por Luarlindo Ernesto Silva, seguiu um comboio policial e flagrou agentes jogando mendigos de cima de uma ponte. Os jornalistas conseguiram salvar uma das vítimas. A relatoria da CPI aberta para investigar o caso encontrou mais de 50 casos de desaparecimentos de moradores de rua, e o número só não foi maior pela dificuldade de identificar esses indivíduos. Os corpos eram jogados no rio Guandu e no rio da Guarda. O escândalo ocorreu durante o governo de Carlos Lacerda, no estado da Guanabara. O mais impressionante de toda a história é que parte da população carioca apoiou a ação dos policiais. Em 1964, com o início da ditadura, muitos policiais que agiam em grupos de extermínio ingressaram no aparato repressor da ditadura. Eles foram incorporados na máquina de guerra urbana, atuando no combate a opositores do regime militar, junto aos 10 departamentos de operações de informação, DOIs, espalhados pelo país, somados ao Destacamento de Ordem Política e Social, DOPS, e aos militares Centro de Informação do Exército, CIE, Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica, CISA, e Centro de Informações da Marinha, CENIMAR, órgãos que formavam a espinha dorsal da repressão.
Ainda no final da década de 50, havia se formado no Serviço de Diligências Especiais a chamada Equipe Lecoq, chefiada por Milton Lecoq, detetive que era famoso por seu slogan "Bandido que atira em policial não merece viver", um antecessor do "Bandido bom é bandido morto". Corpos eram rotineiramente deixados em terrenos baldios com registros de tortura física e mensagens como "Eu era ladrão, menos um ladrão na cidade", assinado EM. EM derivava do fato de muitos membros do grupo serem do esquadrão motorizado do exército, mas também significava Esquadrão da Morte ou Equipe Milton. Em 1965, o detetive Milton Lecoq foi morto durante uma perseguição a Manuel Moreira, vulgo Cara de Cavalo, bandido que atuava na favela do Esqueleto. Para vingar sua morte, foi fundada a Escuderia Detetive Milton Lecoq, tendo como associados policiais, amigos e simpatizantes do policial morto. Com ramificações por vários estados, inclusive São Paulo. Seu símbolo era uma caveira com duas tíbias cruzadas, tendo abaixo a inscrição EM. Apesar de Milton ter possivelmente sido morto por fogo amigo, os policiais lançaram a sinistra proclamação de que para cada policial morto, 10 bandidos seriam mortos em vingança. O grupo consolidou-se rapidamente e tomou corpo com apoio extraoficial do governador do estado na época, o mineiro Francisco Negrão de Lima. Suas ações eram retratadas com certo heroísmo pela imprensa e chamadas de caçadas. Seus membros se denominavam irmãozinhos. O núcleo duro da Escuderia Lecoq era composto pelos chamados 12 homens de ouro da polícia fluminense, um para cada signo do zodíaco, escolhidos a dedo pelo então secretário de Segurança do Rio, Luiz França, para promover uma faxina, ou seja, tirar de cena ladrões de carros, táxis e casas, assassinos, assaltantes e afins. Cara de Cavalo foi morto com mais de 60 tiros em uma operação que mobilizou cerca de 2.000 policiais. A Escuderia Lecoq foi uma iniciativa pioneira logo abraçada pela ditadura, que apoiou vários esquadrões da morte durante o regime. Não demorou para que esses grupos virassem braço da repressão política. Os grupos de extermínio foram instrumentalizados pela ditadura. Um dos nomes mais conhecidos do Esquadrão Paulista era o inspetor Sérgio Paranhos Fleury, que passaria a integrar o Departamento de Ordem Política e Social no final dos anos 60, sendo um dos responsáveis pela tortura e morte de opositores. Fleury participou da execução do líder guerrilheiro Carlos Marighella, por exemplo. Os grupos de extermínio tinham apoio da população e da elite. Não era incomum, por exemplo, a publicação de manifestos de grupos de extermínio em jornais de grande circulação nacional à época. A conivência com os esquadrões da morte envolvia até os altos escalões dos governos estaduais e federal. Isso ficou ainda mais claro quando o delegado Sérgio Fleury foi preso em 1973, acusado de vários crimes. A Lei Fleury foi aprovada unicamente para protegê-lo da prisão. Uma mudança no Código de Processo Penal permitiu ao delegado responder os processos em liberdade. A conivência do presidente Geisel com os grupos de extermínio levou inclusive a críticas de seu braço direito, general Golbery Couto e Silva, que disse: "Esse negócio de Esquadrão da Morte, no começo eram bandidos, agora estão sendo acusados de coisas de outra ordem." Se inicialmente o discurso era de caçar bandido, com o tempo eles passaram a disputar com o crime organizado, envolvendo-se em suas atividades criminosas. No Rio de Janeiro, o ícone dos Esquadrões da Morte era Mariel Mariscot de Matos, também chamado de Ringo de Copacabana. Mariel foi além das tarefas de segurança dos banqueiros do bicho e chegou a disputar pontos com o baronato. Acabou assassinado depois de uma disputa com o ex-militar e torturador convertido em bicheiro, Capitão Guimarães. Sérgio Fleury também foi assassinado em uma queima de arquivo no fim da ditadura, segundo revelou em depoimento à Comissão Nacional da Verdade o delegado Cláudio Guerra. Nos anos de 1990, após o fim da ditadura militar, os aparatos policiais repressores foram desarticulados. Muitos policiais com salário de subsistência acabaram assim ingressando no crime organizado. Para os membros dos grupos de extermínio, no entanto, pouco importava o regime político vigente.
tendo estes continuado suas atividades. Esse fenômeno também ocorreu em outros países da América Latina, a exemplo da Argentina, como retrata o excelente filme de 2015, O Clã. Em 1995 foi criada a Liga da Justiça, grupo que se tornaria a maior e mais conhecida facção de milicianos do Rio de Janeiro. Nos anos 2000, as milícias passaram a utilizar de seu poder de coação para dominar a política, não só carioca, buscando eleger seus membros. José Guilherme Godinho, o Sivuca, braço direito de Milton Lecoq, foi eleito deputado estadual por 2 termos. Tais grupos passaram a se colocar como um antídoto à expansão dos grupos de traficantes, com um discurso de ordem e segurança saudosista ao regime militar. Para se livrar da pecha de assassinos, eles adotaram o eufemismo de polícia mineira. Nesse período, as milícias uniram-se aos grupos evangélicos, utilizando das igrejas para realizarem a lavagem do dinheiro derivado de crimes. As milícias cresceram em poder contando com a leniência e a vista grossa das autoridades, produzindo-se a simbiose com o poder público. A população, também inflamada por discursos ilusórios, deu ainda maior projeção a tais grupos. As milícias agora assassinam juízes e vereadores de maneira quase impune e contam com o amparo de parlamentares simpáticos. Os vínculos da família Bolsonaro com os milicianos são claros e extensos. As milícias são um fenômeno muito importante e que moldarão a história do Brasil contemporâneo. Elas derivaram dos grupos de extermínio surgidos na década de 50 e ampliados durante a ditadura. É preciso que nós as compreendamos melhor para que no futuro possamos superá-las como uma nação. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook do História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!